Olá, pessoal. Atrasamos um pouquinho, mas finalmente estamos aqui, né? Já tá quase. Ela tá, entrou, ó. Oi, Olá, tudo bem? tudo ótimo? Quanto tempo que eu não... Nem fale, muito bom, muito que bom, a gente não se fala, não se vê, né? Mas com continuamos a certeza. trabalhar. E no fim, eu achei você no Insta, falei assim, vou capturá-la Que para bom, que bom. para a gente ter umas ideias, trabalhar um pouco juntas, né? Você sempre pode acrescentar alguma coisa. Eu E é agradeço o convite. isso. Acompanho o trabalho também de vocês o tempo todo. Uhum. Então, você quer se apresentar, porque tem outras voluntárias que ainda não conhecem, e o que você faz, que é super importante. Acho que poucas pessoas fazem isso. Obrigada, obrigada. Então, meu nome é Silvia Nakashi, eu coordenei, quer dizer, essa grande rede que se formou ao meu redor foi por ter atuado no Centro de Voluntariado durante quase 15 anos, e com isso me aproximei de pessoas que queriam ser voluntárias e não sabiam por onde começar, que era uma das grandes funções do Centro de Voluntariado de São Paulo, das organizações que o centro nasce nessa década borbulhante aí de um novo voluntariado, próximo à celebração do Ano Internacional do Voluntário. Então, uma grande preocupação de preparar cada vez mais as organizações para receberem esses voluntários. 98, o centro nasce em 97 e junto de um grande movimento de fomento ao voluntariado. 98 vem a Lei do Serviço Voluntário no Brasil, 2001, Ano Internacional do Voluntário. Então, cada vez mais a preocupação de formar essa rede de organizações preparadas para gestão, gerenciamento de voluntários e o quanto isso foi amadurecendo, e eu fui a privilegiada que estava ali no dia a dia acompanhando e aprendendo, né, com as organizações e espalhando o que a gente aprendia com uma, compartilhava com a outra. E também formar essa rede nacional e internacional de voluntariado, e ainda o movimento que cresceu bastante do voluntariado corporativo. Aí as empresas, no seu papel de mobilizar o seu capital humano, os seus colaboradores para a prática do voluntariado. E eu segui esse caminho, né, eu mudei construí aquele legado, trouxe esse legado comigo e hoje faço consultoria e práticas de voluntariado nesse tema, né, de fomento ao voluntariado e aprimoramento da gestão, né, dos programas de voluntariado. E é uma semana de festa, né, porque acho que uma das datas mais importantes, é óbvio que a gente abraça, eu pus aqui o lacinho, vim de rosa para homenagear a PFCC, mas o que eu percebo é que uma data como 5 de dezembro, em que desde 1985, uma data instituída pelas Nações Unidas, da importância do voluntário, eu acho que essa data ela é muito significativa, porque ela reconhece, celebra, e chama mais pessoas para o voluntariado, né? É o Dia Internacional do Voluntário. Então, a gente está nesse clima e uma rede, né, como a de vocês, que acolhe, fomenta e promove o voluntariado, eu estou bem honrada de estar aqui. Então, eu sou aquela que pratica o voluntariado e ainda trabalha pelo voluntariado, né? Eu me considero, assim, muito privilegiada nesse meu trabalho e sou muito grata pelo aprendizado que eu recebo todas as vezes que estou junto de todos esses movimentos e projetos.
Então, realmente é um prazer ter você aqui conosco, porque apesar de a gente já estar desde 94, são 27 anos de existência da PFCC, ainda a gente luta com essas diferenças, são vários núcleos, né? Santa Casa, Hospital São Paulo, Darcy Vargas, Mastologia, da Unifesp. Então, cada um com um trabalho assim, um pouco diferente uns dos outros, e então bastante complicado, às vezes, organizar tudo isso, né? Então, Claro. E agora, também nesse tempo da pandemia, que nós fomos vetadas de ir aos hospitais por conta, né, desse assunto óbvio, e até agora não tivemos ainda autorização. Então, mas não podemos deixar nossos pacientes sem os benefícios que a gente sempre conseguiu, né? Como alimentação, e a gente promovia muita coisa, muitos chás, muitas coisas beneficentes para aumentar o capital, para poder prover todos esses núcleos. E ficamos sem isso, porque foi muito difícil. Então, e já vão para 2 anos isso, né? O nosso 20 contato, meses. 20 meses. O nosso contato era através das assistentes sociais dos hospitais, né? A gente arrecadava as doações, fazia listas, cadastrava os pacientes, e era por intermédio delas que os produtos chegavam até eles. E com a diferença que eu acho que um dos principais motivos pelos quais a gente trabalha é o acolhimento, né? Esse carinho que a gente tem com os pacientes, o acolhimento, quando você vai dar uma coisa, não é só o dar uma coisa, né? É toda uma emoção que envolve, eles sentem um apoio, nós que trabalhamos assim com o público direto, porque, na verdade, a gente faz uma ponte entre o hospital público e o voluntariado, vê das necessidades, não é? E esse é o objetivo, porque nós não trabalhamos com o paciente assim como se fosse numa casa de apoio, nós não temos um contato direto, é através dos hospitais. Essa é a diferença que a gente sente também, né? Que não pode passar disso. E, por tudo isso, eu queria saber de você agora, assim, passando o auge da pandemia, agora a gente nem sabe se passa ou não, porque já tem outras linhas de frente de SEBAS se pronunciando. Então, eu queria saber de você, assim, como é a sua perspectiva, o que você acha que vai acontecer, porque, assim, nós temos muitas voluntárias que eu acho que não vão voltar. Se desmotivam ou têm idade. Nós vamos ter que fazer uma revolução na captação de voluntariado novo, não é? E, então, eu acho assim complicado. Estamos numa situação meia difícil, não sabendo muito bem o que vai acontecer. Por isso que eu queria que você se posicionasse um pouco o que você acha disso tudo? Então, infelizmente, né, a pandemia ainda não dá para falar dela no passado, né, ela ainda está no presente, né, a gente tem que ainda enfrentar um luto e uma luta, né, para enfrentá-la. A gente tem que ser muito grato pelas vacinas e ter muito respeito por tantas perdas, mas ela trouxe alguns aprendizados, né, que foram transformados em atitudes, né. A gente começa, né, em março de 2020 com um medo, uma insegurança enorme, né, um fechamento, né, a gente se fecha, a gente fica numa energia de reclamar, de frustração muito grande. Eu acho que isso a gente caminha, a gente
dá um salto e percebe é muito maior do que a gente imagina. A gente tem condições de fazer algumas coisas, a gente muda, seleciona as informações, né? Se desprende um pouco dessa condição de que era realmente, né, incontrolável, e a gente percebe que ele escancara desigualdades, né? Era um maremoto, né? Um mar bravo e revolto, e nem todos, né? Eu fiquei o tempo todo, né? Estou aqui na minha casa, num ambiente seguro, mas não era a realidade. E esse conhecimento que a gente percebe, ele vai se transformando, né? Em coisas que a gente percebe que pode contribuir e participar, né? A gente percebe, né, eu sempre conto do Ubuntu, né, aquele conceito bastante usado na comunidade africana, né, nas aldeias, eu sou porque nós somos, a gente percebeu que estava conectado, que a gente precisava cuidar da gente mesmo para cuidar do outro. A gente viu a importância da gentileza, né? A gente começou com quem estava perto, um telefonema, né? Uma gentileza para um vizinho. Depois a gente viu que a gente podia ser generoso, que a gente podia compartilhar e ajudar. A gente viu uma sociedade, cuida da sociedade, as empresas se mobilizaram, foram quase 7 bilhões de reais arrecadados pelas empresas. A gente até consegue monitorar esses números até hoje para o Covid, né, com hospitais, álcool em gel, máscaras. Aí a sociedade mesmo dessas doações, se 85% veio de empresa, os outros 15% veio da sociedade civil, né, de indivíduos. Veio muito mesmo. E aí eu acho que o voluntariado também se reinventou. Ele percebeu que ele podia, de forma, respeitando o distanciamento, né, e respeitando as questões de biossegurança, ele podia continuar, né, e aí é esse o momento que a gente vive. Aqueles que conseguiram voltar ao presencial, voltaram com uma série de condições determinadas, pré-requisitos para participação. A vacinação, uso de máscara, menos circulação nos ambientes, menos pessoas, mas estão voltando aos poucos, né, com treinamentos muito específicos, né, quem não voltou ainda está prevista a volta para 2022, eu estou falando isso bem focado no ambiente hospitalar, né, nas redes e movimentos que atuam na área de saúde em hospitais, e passando agora por esses treinamentos. E a gente acompanhou as mesmas tendências que tiveram para todos, né? Eu acho que o voluntariado vai ser esse híbrido, parte das coisas vão acontecer de forma remota, as pessoas gravando vídeos, fazendo lives, produzindo os materiais que vão ser entregues pela equipe, né, de hospitalidade ou do serviço social dos hospitais, né. Agora, o que a gente viu foi uma sociedade muito solidária, né, e isso na doação de recursos materiais, né, alimentos, máscaras, produtos de higiene e roupas, e agora época do Natal, né, brinquedos e esse tipo de doação. As doações em dinheiro, como eu falei, que a gente precisa, né, quebrar esse abismo da desigualdade social que a gente vive, né? E um destaque para a doação de tempo, né? Segundo algumas pesquisas, uma delas é o Índice de Solidariedade, que mede 140 países. A gente teve uma onda global, né? Se veio o maremoto, veio junto uma onda global de solidariedade e nunca vista, né? Esse índice que acompanha a solidariedade no mundo desde 2009,
nunca viu números como agora, né, com a questão da ajuda, né, da filantropia, da solidariedade e do voluntariado. E fala-se que 15% da população brasileira em 2020 fez atividade voluntária. A gente está falando pelo índice de solidariedade, né, o Giving Index, a gente está falando da população jovem e adulta, né? Então, eu vejo uma reinvenção, uma readaptação, né, uma resiliência, uma empatia, né? E o voluntariado com essa energia, né? E o que a gente doa no voluntariado é tempo, né? Seja de forma remota, né? Uma oferta do tempo, seja presencial. E eu acho que vocês também têm um segundo compromisso, que é cuidar de quem cuida. Então, acho que deve haver também, e eu tenho visto essa grande preocupação, do investimento na rede dos seus voluntários, né? Como a gente vai prepará-los, né? Seja para esse movimento do híbrido, né? Parte poderá ir presencial, parte não, ou por um desejo pessoal, ou por algumas restrições de saúde, de deslocamento, etc. Então, é um momento que a organização tem que repensar as suas práticas na atividade fim e fazer uma estruturação, uma formação, para o seu time de voluntários. Então, acho que é um momento dessa atenção, né, para a gestão dos programas de voluntariado nesses dois aspectos, né, falando desse voluntariado no ambiente hospitalar e das áreas de saúde. Sim. Agora, mas não para, né? O voluntariado não para. Não para. Eu acho que aquilo lá vicia, está no sangue. A gente não consegue não fazer nada, né? A maioria das pessoas. Como você falou, 15% é bastante voluntário, né? É o povo se mobilizando a fazer alguma coisa, realmente, porque tem essa noção da desigualdade, né? Agora, você acha que esse espírito voluntário perdura pós-pandemia? É uma nova filosofia, vamos dizer, né? Eu acho que os próximos anos vão ser diferentes, inclusive porque eu acho que o voluntariado devia fazer parte da educação, até nas escolas, né? De mobilizar os estudantes a fazer voluntariado, a se dedicar ao próximo. Eu acho que é como se é realmente uma coisa que veio para mudar o ser humano, porque é impossível você viver no seu conforto sem pensar nos menos favorecidos. Então, você acha que também perdura o depois, sim, né? Sim, ele se reinventa. Um novo modelo. O voluntariado é uma ferramenta, né? É uma ferramenta à disposição de qualquer pessoa, não existe nenhuma contraindicação, existem formatos de atuação, mas não existe, qualquer um pode ser voluntário. A gente tem até o exemplo do voluntariado educativo, talvez isso seja um movimento que também está crescendo, a gente tem os exemplos perfeitos desse modelo de voluntariado, que é o caso dos movimentos como o escotismo, o bandeirantismo e outros, né, que já educam para o voluntariado a criança, né, para a prática da solidariedade, da filantropia, da generosidade, da gentileza e do voluntariado, que eles se somam, se complementam, mas são diferentes, né? Depois a gente tem hoje as universidades, a gente já reconhece na universidade a prática do voluntariado e isso é contabilizado até essas horas, né? Ele pode registrar isso nos seus currículos estudantis, né? Chega no ambiente corporativo, ele vai ser convidado para participar, porque as empresas têm programas e mobilizam o seu capital humano para a prática do voluntariado,
e a decisão do voluntariado individual e pessoal, né? E isso não vai parar, né? Ele vai trazer novos modelos, novas formas de fazer, né? A tecnologia, nós estamos aqui, né? É verdade. Usando a tecnologia para facilitar a comunicação, as premiações, né? Reconhecendo e fomentando mais e mais voluntariados, trabalhos em rede, né? Então, eu acho que o que vem é um grande movimento de cooperação e colaboração. A gente precisa fazer junto e somar os esforços para o bem comum. E vem esse modelo que vai seguir as tendências desse modelo que vai se estruturar ainda, né, em tempos de pandemia, né, e eu acho que aí a criatividade, né, a empatia, a resiliência, né, vai ser o importante. E formação, né, eu acho que isso é um compromisso que nós, como organizações da sociedade civil, eu como conselheira de algumas organizações onde eu estou no conselho e apoio na gestão dos voluntários, eu sempre reforço, um momento de escuta, de estruturação e formação, de trocar com outros grupos as nossas experiências e práticas, e cuidar também do time de voluntários, né? E aí formação vai ser essencial, né? Para que todos se sintam preparados para esse novo modelo de ação que a gente vai realizar. Eu sempre priorizo muito uma troca de informação. Antigamente eu participava bastante de congressos de voluntariado, né, de assuntos, por exemplo, oncologia infantil e outras coisas assim. Isso eu acho uma coisa muito rica, te traz muita informação e você passa também. Você, por exemplo, nesses voluntariados que você é conselheira, vocês ainda fazem esses congressos, essa troca de informação? Nós estamos, para bem falar a verdade, eu acho que a gente está meio parado nesse ponto, né? Eu vou conectar você. Nós temos um grupo, inclusive no WhatsApp, só de voluntariado em hospitais, que estão grandes redes de hospital, de programas que atuam em hospital, ou que são hospitais que recebem grupos de voluntários, ou tem uma associação de voluntariado dentro do hospital, e a gente tem realizado, ano passado realizamos, esse ano também, seminários, fóruns, encontros, às vezes o próprio grupo troca informações, traz conteúdos que foram produzidos, né, adequação de termo de adesão, adequação de código de conduta, né, hoje em dia isso tudo está sendo adequado, né, então essa troca, essas redes, elas continuam, e alguns congressos estão acontecendo de forma remota. Então, existem alguns fóruns e congressos, né? A gente acabou de ter o Todos Juntos contra o Câncer, também sou voluntária na rede do Todos Juntos contra o Câncer. Sou exatamente do grupo de trabalho de humanização. É uma coisa que eu te peço muito para você nos chamar, né? Vou chamar. Para a gente se envolver mais com as outras associações que trabalham no mesmo propósito. Se você com certeza, com certeza. Fica aí no meu pé para a gente organizar, poder produzir mais. Um sonho meu muito grande é desenvolver o Volta à Vida, que é onde a gente trabalha com câncer de mama. Eu queria muito fazer isso, e ainda estando presidente. Ainda tenho 2 anos, então eu acho que ainda dá para fazer bastante coisa, né? Com certeza. Fico muito a feliz. Rede do TJCC é muito importante para Todos Juntos contra o Câncer, porque nós somos, eu não vou dizer o número, mas somos muitos grupos de trabalho
A gente se reúne com os grupos de trabalho e é super bem mediado, né? Merula é uma pessoa muito estratégica para mediar, ela consegue juntar as pessoas, ela tem esse dom, né, de reunir as pessoas e colocá-las para trabalhar para o bem comum, e está muito bem apoiada pela Nayara, né, teve durante muito tempo a Nilce, depois agora a Nayara coordenando esses grupos, e a gente pode se aproximar dos temas que nos são mais relevantes e importantes, e tanto contribuir como aprender, né? Então, eu fico no grupo coordenado pela Rosana, do Associação Arte Despertar, e estamos no grupo de humanização, que dialoga, né, com os programas de voluntariado, e tem sido experiências muito importantes, e tem grupo de advocacy, de câncer de mama, tem todas, assim, vários grupos. É muito bom. Uhum. E comparando assim, por exemplo, com os Estados Unidos ou Europa, você acha que o nosso voluntariado acompanha, é do mesmo nível, deixa muito a desejar, ou ele está se quase que igualando? Ou tem muita coisa que a gente ainda não conhece? Por exemplo, essa coisa de educar a criança, as famílias educarem desde sempre, tem alguma diferença? Então, nós ainda estamos educando para uma cultura de doação, em geral, né? E talvez isso a gente se destaque em muita coisa, as ferramentas de gestão nas organizações da sociedade civil, a gente participa de movimentos no planeta inteiro, né? Eu acompanho a International Associations for Volunteer Efforts, que está no planeta todo. Já participei de vários encontros de liderança, e isso a gente se equivale, a gente tem uma lei que é reconhecida, inspiração para outras legislações aqui na América Latina para o voluntariado. O que a gente tem a gente está ainda educando para uma cultura de doar. Eu me surpreendo aí. Com envolvimento, né? E a gente ainda está ensinando a doar, né? A gente ainda fala, quando pede uma doação, a gente ainda fala uma roupa em bom estado, um brinquedo em bom estado, higienizado. Isso está subentendido. Quando eu dou o melhor, né? Se é para alguém que está vulnerável, que precisa, né? A atenção para o prazo de validade, quando for doar alimentos, né? Se a gente ainda está educando para isso, que é o mais básico, né? Imagina para a doação de dinheiro, que não é cultural a doação de dinheiro, né? Imagina para tempo que a pessoa doa e não vai ter de volta, né? Então, nisso a gente não se destaca. No Giving Index, em 140 países, mais ou menos, a gente ocupa a posição 68, quer dizer, a gente está ali na média. Então, assim, é um esforço ainda cultural para a gente trazer o voluntariado. E também é o exemplo, né? Eu escrevi até no LinkedIn essa semana, eu escrevo, né? Sou conteudista em algumas plataformas e escrevo para o LinkedIn também alguns artigos de voluntariado. E eu fiquei lembrando, na minha infância, eu, de um lado materno, de outro lado paterno, eu ouvia, as pessoas às vezes não falavam assim, eu sou voluntário e vou, mas eu ouvia, meu avô e meu pai eram médicos, e eles faziam, eu lembro da minha avó falar, hoje o vovô chega mais tarde, porque ele foi lá na associação, era, na época eu lembro Nossa Senhora do Rosário, São Pedro do Pari, eu tenho essas memórias, era pequena, e ele vai chegar mais tarde. E eu ia nas festas de Natal, festa junina, e eu lembro, né, das pessoas agradecerem muito. Eu sabia que era uma coisa que ele fazia sem remuneração, isso eu sabia, era diferente dele no hospital, no consultório, era outra coisa, né? E do outro lado, a minha avó, que já era, já fazia, assim,
voluntariado remoto, meus pais eram muito ligados à dona Dorina Noil, tinha na época, eram amigos pessoais, tinha na época a Fundação Dorina Noil, e minha avó, mãe da minha, aquele era o pai do meu pai, a mãe da minha mãe, ela escrevia braille, nós não tínhamos nenhum deficiente visual na família. Nossa. E ela tinha a máquina de braille na casa dela, eu lembro dela falar assim, ó, vovó, o lanche mais tarde, porque a vovó precisa acabar, que o pessoal da fundação vem aqui buscar. Lembro que os livros, na época não existiam, as impressoras, eram da minha altura, a gente ficava do lado ajudando, ela dava os nozinhos, a gente punha o dedinho para ir amarrando. Então, assim, o exemplo, né, falar sobre isso, né, eu acho que é importante. E eu acho que a gente ainda não fala tanto, né? A gente não conta na roda dos amigos, né? A gente fica com os convertidos, né, falando. A gente precisa falar mais, convidar mais para doar, para participar, contar como faz, descomplicar, né? Para que mais pessoas participem, né? Então, acho que a gente está nesse momento. Então tá. E tem mais alguma coisa assim que para finalizar aqui o nosso tempo, você gostaria de falar? Alguma mensagem? Então, eu separei um poema que eu li outro dia. Essa semana eu dei palestra em vários lugares, e um deles foi no CVV. Eu li esses versos, porque eu acho que a gente ainda está vivendo um momento que a gente precisa ter esse olhar mais amoroso, inclusive com a gente mesmo, né? É verdade. E a gente ainda está precisando, né? Então, eu quero agradecer imensamente o convite, muito feliz de estar aqui com você, Eliana, com todo o time. Era uma coisa quero agradecer, a gente está recebendo aí aplausos e corações, quero agradecer muito, é uma delícia, vai passando aqui, a gente fica feliz da vida com tudo isso que vocês estão aí oferecendo para a gente. Também o teu time que ficou comigo, conectada, obrigada, gente, que ficou falando para mim, né, que a gente teve um pequeno atrasinho, então elas foram muito gentis comigo. Por conta da chuva. Então, mas foram super gentis aqui comigo, então só agradecer. E vou deixar esse versinho do Kurt Vonnegut, é um poeta holandês, e ele é traduzido, né, e ele diz, seja gentil, não deixe o mundo endurecer você. Não deixe a dor fazer você odiar. Não deixe que a amargura roube a sua doçura. Embora o resto do mundo possa discordar, mantenha orgulhosamente a sua crença de que a Terra é um lugar lindo. Ai, que lindo! Parabéns! Muito bonito mesmo. Então, Silvia, eu que te agradeço por ter aceitado esse convite. Eu tenho certeza que daqui para frente eu vou até fazer com que esse voluntariado cresça, né? Justamente seguindo aí os seus conselhos, você colocando a gente nesse mundo que eu não conheço ainda, né? E acho que tudo vai dar certo, mas eu agradeço também imensamente. Tá bom? E nós vamos nos falando. Não vou perder o contato com você, ok? Um beijo grande. Ok. Fiquem bem, se cuidem. Obrigada, gente. Amém. Tchau. Tchau.